perceber, hoje eu estou olhos nos olhos com uma mulher que desde muito jovem convive com a mediunidade. Ela psicografa e desenvolve uma série de trabalhos voltados para o esoterismo que nós tanto precisamos e admiramos. Runas, reiki, numerologia, meditação. Ela sobretudo fala maravilhosamente sobre as crianças cristal e índigo que hoje transitam pelos nossos dias, e ela vai falar aqui no programa também. Eu converso com Rúbia Galante. Obrigada por aceitar meu convite. Eu Rúbia. quem agradeço, Clara. Enorme prazer em estar aqui. Prazer é todo meu. E eu quero começar a conversar com você o seguinte: quando você percebeu que aflorou a mediunidade em você, como é que é isto? Então, Clara, tudo que a gente passa, né, no momento, né, presente, a gente não se dá conta, a gente só vai entender depois. Lá no futuro, a gente entende o que aconteceu lá atrás. E hoje eu posso responder essa pergunta dizendo que desde pequenininha, porque a minha mãe, né, contava e a minha avó que eu com 2 aninhos e meio, elas moravam em São Paulo, né? Nós morávamos em São Paulo ainda, eu vim para Santos com 5 e fiquei. Sim. E nessa época, pequenininha, 2 aninhos e meio, eu costumava ficar no quarto do meu avô, o falecido, que eu não cheguei a conhecer. E a minha mãe, e eu sumia, e quando eu sumia, a minha avó falava, pode ir lá no quarto do falecido que ela está lá. E lá eu ficava sentada na cama, tinha a fotografia dele, provavelmente eu ficava conversando com ele, porque eu passava horas lá. Então, a partir daí, eu entendi. E depois começou a vir outros... Procedimento que não é normal numa criança. Não é. Ficar só num quarto com uma foto de uma pessoa. Com 2 anos e meio, Imagina, né? Onde é mais agitadinha, onde é... Agora sim, Rúbia, e a psicografia? Como é que acontece você poder psicografar uma mensagem? Há 25 anos atrás eu joguei tudo pro alto, né? No trabalho comum, que eu digo normal, né? E decidi só me dedicar a essa parte. Então daí começou a vir uma vontade muito grande de escrever. Em qualquer lugar que eu estivesse. Era na rua, eu tinha que parar, sentar num banco e escrever. É uma necessidade fisiológica, como uma sede, uma fome. E eu começava, e eu dava vazão a isso. Acordar de madrugada, né? Ao invés de ir ao banheiro, então, né, beber água, eu precisava escrever. E muitas vezes eu escrevia e ia dormir. E o dia seguinte é que eu ia ver. Uma vez aconteceu um fato curiosíssimo, eu estava na rua e senti essa necessidade. Sentei no banco da praia, em frente ao Conselheiro Neves. O banco está lá, sempre quando eu passo eu lembro. E comecei a escrever, e depois eu li. Foi uma canalização maravilhosa, muito bonita. E eu, depois que fiz a canalização, li, entendi, mas depois eu entendi mais, né, relendo, e fui embora, segui o meu, né, trajeto. Mas um pouco à frente, quando eu cheguei ali no Gonzaga, eu deparei com uma constatação do que eu tinha lido. O que eu escrevi, eu vi em um livro, num sebo. Eu entrei, fui levada, entrei, e ali no sebo eu vi exatamente, me deu um ataque de medo. Sim. Da responsabilidade. Eu estava começando, isso foi em 2001. Só que você aceitou. Aceitei. Porque dizem que a aceitação é muito importante. Sim, que tem pessoas que têm esses dons e não aceitam. Você aceitou. Aceitei, mas fiquei um pouco com um certo temor. Eu lembro que naquele dia eu peguei o telefone e eu falei, filha, vou te pedir uma coisa. No meio da rua eu estava chorando, estava nervosa. Se eu começar a sair fora do normal, se não for preciso, você me leva ao médico, não tem problema. Que graça. Porque até aí eu estava achando que era coisa, né? Agora, Rúbia, vamos falar sobre as crianças cristal e índigo.
Nós estamos vivendo esse momento com as nossas crianças? Estamos vivendo desde 1984. Estão chegando com mais intensidade essas crianças maravilhosas, que hoje já são adolescentes, né? Agora, de 2000 para cá, acelerou muito. Não tem uma criança hoje que não chegue aqui que não seja cristal ou índigo. Eu quero que você explique a diferença para mim e para os nossos telespectadores. Por que nós chamamos crianças índigo, né? Porque fora algumas características que nós temos, né? Características físicas e de personalidade. Fora essas características, a gente pode constatar pela foto Kirlian, que é aquela foto que a gente tira para ver aura, né? E essas crianças, elas têm uma predominância da cor violeta, azul, violácea. Na sua aura são essas crianças que então vieram com este nome, crianças índigo, crianças azuis, né? E a criança cristalina é a mais recente, mas nós já estamos na diamante, arco-íris, né? Então isso vai evoluindo, né? Que evolução! Muito grande. Então hoje você vê, é muito normal nascerem crianças prematuras. Essas almas têm pressa. Precisa chegar logo aqui, precisa já fazer o que elas vieram fazer, não é? O seu próprio trabalho. E o que acontece? Quando elas chegam aqui no planeta, elas acabam encontrando algumas barreiras. Barreiras essas ligadas a quem? A família, a própria família. Hoje em dia, os próprios pais dizem que é um pouco difícil lidar com essas crianças. Sim, elas são Por quê? Espertas demais, parece que já nascem sabendo muitas coisas. As respostas são diferenciadas. Isso, exatamente. Elas já vêm com uma sabedoria e elas vieram não aprender os nossos hábitos, né? Sim. Mas elas vêm com uma sabedoria muito grande e principalmente a transformação. Em toda família que tem uma criança índigo, né, cristal, você pode ver que os pais, a família, passam por modificações profissionais, social, afetivas. Então isso é muito normal. Parece que vem para modificar mesmo, para consertar, né, Rúbia? Sim, exatamente. Agora, existem adultos índigo? Existe adultos índigos e perguntam assim, como é que eu vou saber se eu sou um adulto índigo? Então, assim, se você sempre foi uma adolescente, uma criança, né, adolescente, que não estudava muito, tinha uma certa dificuldade de se concentrar, inteligente sempre. Se você foi um adulto que para trabalhar era um pouco difícil obedecer ordens, cumprir ordens, se você sempre foi um líder que tem uma facilidade para liderar grupos, se você sempre foi um adulto hoje que sentiu saudades de não sei do que, não sei porquê, de algum lugar que não conheço, né? Provavelmente você é um adulto índigo. Deixa eu falar uma coisinha para você. O Feng Shui, se é assim que chamam de Feng Shui, Feng Shui, chama de uma forma. Eu quero aproveitar, eu conversaria o programa inteiro com você gostoso, sobre as crianças índigo, cristal, mas não vai faltar oportunidade, que eu quero aproveitar um pouquinho mais de você em outras coisas. Faz a diferença na harmonização de um espaço mesmo? Faz. Ela faz porque a gente equilibra, porque nós vivemos no meio de um campo energético, né? Nós somos energia, isso já foi constatado cientificamente. Então, em todos os cantos, lugares aqui, nós estamos falando, mas tem várias energias se movimentando, do que você pensa, do que eu sinto, do que os outros que estão aqui sentem e pensam. Estas energias, nem sempre elas estão equilibradas. Então elas vão se colocar nos cantos de um local, de uma casa, escritório, né? E ali elas vão se acumulando, elas vão ficando. Quando você junta papéis, jornais, quando há brigas,
quando há discussão, quando há sentimentos de raiva, né? Então ali fica aquele ambiente tenso que é comum você entrar em qualquer casa, em qualquer sala e falar, nossa, como é leve aqui. Verdade. Como é gostoso. Aparelhos eletromagnéticos interferem muito. Então, hoje o mundo é movido por essa coisa da eletricidade. Então nós temos que saber como cortar isso, como modificar estas energias naquele ambiente para que ele fique um ambiente calmo, gostoso, tranquilo, para que a gente se sinta bem. E uma das formas é com o Feng Shui. É o Feng Shui. Interessante também. Agora sim, vamos falar um pouquinho do Reiki? Ah, maravilha, é o meu xodó. Porque a gente sabe atualmente que o Reiki tem trazido curas assim, fantásticas para doenças mesmo, não só energização, é isso? Sim. Hoje já foi identificado isso e reconhecido, né? E lá fora, aqui também eu acho que em alguns hospitais até é permitido se alguém tentar pedir, mas lá fora, Espanha, Portugal, foram os primeiros lugares aonde permitiram que o Reiki entrasse, principalmente nos hospitais, né, do câncer. E verificaram que a cura tinha uma porcentagem bastante maior. Por quê? O Reiki, ele harmoniza os nossos chakras, não é? Uma imposição das mãos que vai harmonizar os nossos chakras e com isso nós vamos ter o quê? Se sentir melhor, um pensamento produtivo, melhor, calmo, retira as nossas ansiedades, os nossos medos e o doente precisa disso. Agora, você dá cursos que eu achei uma graça quando eu soube do Reiki infantil para crianças. Como funciona o resultado? Porque criança é mais pura do que nós, É né? maravilhoso, Clara, é uma recompensa, né, trabalhar com essas crianças, porque é tudo que eles precisam, principalmente as índigos e, né, cristais, porque hoje elas vivem em um meio bastante hostil, porque poucas pessoas as entendem, compreendem e remédio é a primeira coisa química, e essas crianças não podem usar química no corpo, elas são puras demais, elas são, como se diz, energeticamente falando, elas são muito sensíveis. Embora pareça que são teimosas, rebeldes, o índigo né? Ele é persistente, ele é de personalidade, jamais diga não a uma criança índigo. Vá com jeitinho. Exato, né? senão cria uma revolta que elas pioram. E o Reiki, para elas, é tudo de bom. Nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo, Rubê, passa tão rápido. Mas eu quero deixar esse seu CD no ar, que eu sei que é maravilhoso, que seus alunos até pediram que você gravasse com a sua própria voz, para maior resultado, que é sobre relaxamento, autoconhecimento, meditação e autoconhecimento. Perfeito. Obrigada por ter Eu é quem vindo. agradeço. Que você deu uma aula aí de paz, você passa uma tranquilidade, uma paz incomuns. Obrigada, Rúbia, seja muito feliz. JB, um beijo, até o próximo.